Prezados irmãos, saudações muito fraternas a todos nesse segundo domingo de noite, né? Mais uma vez o nosso apoio à campanha Outubro Rosa. Nossa igreja estampou lá na frente também uma faixa alusiva ao apoio que damos enquanto igreja inserida na sociedade e a nossa palavra de estímulo para que as irmãs e todas as amigas das irmãs estejam atentas, aproveitando essa ocasião desse valor que se dá à saúde e possa aproveitar com os exames que às vezes ficam um pouco mais facilitados nessa ocasião. Desejamos saúde e desejamos que toda a igreja esteja empenhada nesse apoio. Nós vamos ter a palavra do nosso gestor, que vai situar que os próximos domingos deste mês, os cultos da manhã, quando vamos avaliando e vendo o que podemos fazer. Com a palavra o pastor Carlos Eduardo Soares Menezes. Retomamos as nossas atividades presenciais. Você que esteve aqui na nossa igreja já percebeu que o nosso local está pronto, está adequado para recebê-lo com segurança, minimizando a possibilidade do contágio da Covid-19. Porém, para que você esteja aqui, se faz necessário a inscrição prévia. Então, para participar dos nossos cultos, você tem que se inscrever neste número que está aparecendo aí agora na sua tela. Você pode usar o telefone ou o aplicativo do WhatsApp para fazer a sua inscrição e, de forma presencial, prestar o seu culto ao Senhor. Tenho agora um recado importante para você que tem mais de 60 anos de idade. Eu sei que você quer vir na igreja, mas então não há problema, você não está proibido, não existe uma proibição para que você participe do culto. Existe sim uma recomendação. Todas aquelas pessoas com menos de 12 anos, maiores de 60 anos, ou com algum tipo de doença crônica, que já passou por algum transplante, algum outro tipo de enfermidade mais séria, compõem este grupo de risco que é recomendado não se exporem caso não seja extremamente necessário. Então, por isso é que a nossa igreja tem tomado esse cuidado de recomendar a você a não vir ao culto, mas de forma alguma você está sendo proibido, impedido de participar do programa. Caso você queira estar conosco, você também terá que fazer a sua inscrição neste número aí, informando o seu nome completo, o seu telefone, que são os dados comuns que pedimos para todos aqueles que estejam presentes aqui, inclusive para a equipe que participa, que é equipe de apoio, equipe de culto, com o objetivo de nos resguardarmos mais ainda e de nos estarmos da melhor maneira possível, minimizando os riscos de contágio da Covid-19. Então, esperamos você no próximo domingo para juntos prestarmos presencialmente e de forma online o nosso culto ao nosso Deus. Aguardo você. Meus amados, temos alguns versos da palavra de Deus tirados do Salmo 86 e 81. Para facilitar, vou ler aqui do meu programa, porque já está aqui arrumado, mas a primeira leitura é Salmo 86, 12, 13, e depois vem o verso 10, e depois o 81, verso 1. Então essa composição bíblica nos tem o seguinte texto, acompanhem pela tela. Louvar-te-ei, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei o teu nome para sempre, pois grande é a tua benignidade para comigo, porque tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza, erguei alegres vozes ao Deus de Jacó. Cantemos, tu és santo, e depois teu reino. Poderoso, tu és
nome do nosso Deus. Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora,
engrandecido seja o nome do nosso Deus. Depois dessas duas lindas músicas, vamos orar acompanhando a irmã Ivonete da Silva Marques. Pai nosso que está nos céus, nós estamos reunidos aqui na tua casa, meu Deus, meu Pai, para agradecer as bênçãos que tu tem proporcionado a cada um de nós. Queremos suplicar, Senhor Deus, pela mensagem desta noite, que venha, Senhor Deus, ao encontro das nossas necessidades espirituais. Proporciona, Senhor Deus, a todo o teu povo, Senhor Deus, de estar, Senhor, ouvindo, Senhor Deus, a mensagem para os nossos corações. Derrama da tua graça, Senhor Deus, sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra. E dirige, Senhor Deus, as nossas vidas. Rogamos estas bênçãos com perdão do nosso pecado e em nome de Jesus. Amém. Nossa leitura bíblica da 31ª semana fala da doutrina do homem, segundo a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Diz assim: por um ato especial, o homem foi criado por Deus à sua imagem e conforme a sua semelhança, e disso decorrem valor e dignidade. Onde é que apoiamos? Salmo 8, versos 4 e 5, que diz assim: que é o homem para que te lembre deles, e o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor que os anjos e o coroaste de glória e honra. Acompanhemos o momento musical que vamos ter com os irmãos Vivian Mourão e Daniel Rodrigo cantando Sonda-me. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando assento e levanto, esquadrinhas meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe tua mão. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando assento e levanto, esquadrinhas meu andar, o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra
chegou a boca, não. E tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe tua mão. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim, vê se há em mim algum caminho mau Me guia-me pelo caminho eterno. Me guia-me pelo caminho
Meus amados, aos domingos à noite nós temos esse momento no culto noturno quando dedicamos a oração intercessória. Então não vou repetir aquela lista da quarta-feira. Muitos desses irmãos estão no PIB Intercessores, que é um zap, que é um grupo de oração. Agradecemos os irmãos que estão participando, mas vamos agora curvar a nossa fronte, vamos colocar diante de Deus os pedidos que temos orado durante essa semana e também os seus, os de casa, os da sua família, a sua necessidade. Vamos então orar. Deus e Pai nosso Senhor, em meio ao nosso culto de adoração, em meio aos louvores que dedicamos ao Senhor e à exposição da Tua Palavra mostrando o Teu Evangelho ao mundo, nós queremos pedir ao Senhor que mais uma vez seja propício, bondoso, misericordioso com as nossas necessidades. Vários nomes estão em nosso coração, Senhor. Momentos, alguns dos quais, pessoas vivendo momentos muito aflitivos, em hospitalizações, no seu lar, mas também de gratidão pela recuperação de alguns que estão retornando. Ó Deus e Pai, recebe esse nosso momento, dispensa, ó Deus, sobre nós favor e misericórdia. Também, ó Pai, estendemos a nossa intercessão pela nossa pátria, pelo nosso país, sofrendo com esse momento de incêndio em muitos lugares de nossa pátria, devastação enorme, Senhor. Ó Deus, abençoa a gente com uma chuva forte, Senhor, para acalmar esse tempo. Abençoa também esse processo de eleição que se dá nos próximos dias, que se dará nos próximos dias, bem como, Deus querido, abençoa a nossa obra evangélica, sobretudo a obra batista no Brasil, que todos nós, enganjados nela, possamos fazer a nossa parte com toda a dignidade. Ó Pai, recebe a nossa petição e nos dê resposta segundo a Tua graça e o Teu favor, e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus criou o homem com muito carinho, com muito amor, com muito zelo. E Ele foi criando esse homem e sonhando para o homem oportunidades maravilhosas. E Deus, já ciente de como seria este homem, de tudo que o homem faria, Deus foi pensando em tudo que poderia envolver o homem. Então, desde a criação, Deus amou este homem e fez tudo para que esse homem tivesse uma vida de qualidade. E nós sabemos toda a história deste homem que Deus criou, homem e mulher. Deus desejou que nós tivéssemos uma boa vida. Mas nós também sabemos que o pecado acabou com aquele plano lindo e maravilhoso de Deus. E aí começaram a surgir brigas. Que mais? Fofoca. Que mais? Tudo isso a gente chama de pecado. Pecado é tudo aquilo que a gente pensa, fala e faz que desagrada a Deus. E quando nós estamos em pecado, outros sentimentos vêm. E aí vem o quê? Tristeza. Vem o quê? Dor. Que mais? Raiva. Que mais? Ódio. Quanta coisa no nosso coração. Quanta coisa tirando a alegria do nosso viver. E aí a gente descobre que precisa de algo maravilhoso que a Bíblia apresenta, que é Jesus. Jesus, o Filho de Deus. Porque
Quando nós reconhecemos que Jesus é o Filho de Deus e que Ele é o nosso Salvador, nós somos alcançados por algo muito, muito especial, que é o perdão. Porque nós nos arrependemos do nosso pecado, daquilo que nós fizemos que desagrada a Deus, confessamos, reconhecemos que Jesus é Senhor e somos perdoados. E aí este sentimento de tristeza, de dor, de raiva e de ódio que ficaram no nosso coração, ou porque as pessoas fizeram alguma coisa contra a gente ficou com esse sentimento, ou porque nós fizemos alguma coisa para alguém e isso fez com que as pessoas tivessem esse sentimento. Então, pedir perdão e liberar perdão é algo que Deus nos presenteia quando aceitamos Jesus. E quando isto acontece, quando nós somos perdoados por Deus, a água que jorra do trono de Deus, que nos purifica de todo pecado, faz o que com o nosso coração? Nos limpa. A água nos limpa de todo pecado, de tudo aquilo que sujava o nosso coração. Cristo é o nosso verdadeiro perdão. Nós precisamos receber Cristo e com Ele receber o perdão que vem de Deus. Presta atenção na mensagem, aprenda mais um pouco sobre o grandioso perdão que Deus nos dá. Meus amados irmãos, com muito prazer para a exposição da palavra desta noite, e como disse quarta-feira, com base no Salmo 130 e a ideia de perdão, temor e paz. E eu gostaria de dar abertura a essa palavra, tomando aqui um texto dessa revista, uma revista especializada para administradores e para líderes. E na altura aqui, ele é do mês de junho deste ano, na altura da página 13, traz uma matéria relativa à atuação da promotora de justiça, doutora Gabriela Mansur. Porque esse tempo da pandemia é um tempo que tem recrudescido, tem aumentado a violência. Violência física, vários tipos de violência. E eu acredito que no curso de chegar à violência, já antes houve muita injustiça, mágoa, sofrimento por conta das coisas que estão acontecendo. Os tempos são realmente difíceis e tem sido dito que esse tempo tem colocado no meio da família muita dor. Eu leio um pequeno trecho para entrar na mensagem assim: o isolamento social, o desemprego e o estresse impostos pelo coronavírus resultaram em um aumento no número de vítimas de violência doméstica durante a pandemia. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os feminicídios dispararam em 4 estados do país: São Paulo, Mato Grosso, Rio Grande do Norte e Acre. E segue a matéria falando de outros dados que eu não preciso necessariamente agora. Então, como eu disse na introdução, se chega a esse momento de violência é porque antes já houve muita dor. Então, nessa noite, eu quero ter uma primeira palavra sobre a ideia, sobre a necessidade do perdão. E depois vamos, usando o Salmo 130, ver como é que Deus nos perdoa, e aí perdoa dos nossos pecados, e uma vez com os nossos pecados perdoados e a consciência disso, nós temos o desejo de viver em paz. E viver em paz é viver de um modo que agrade, de um modo que não cause ao outro tanto sofrimento. Antes da leitura, então, vamos a essa introdução bem genérica sobre a questão do perdão, com algumas afirmações interessantes. Por exemplo, afirma-se que perdoar
alivia o estresse, reduz a pressão arterial e fortalece o sistema imunológico. Todo mundo ganha quando fazemos as pazes. Perdoar é um ato consciente de abrir mão do ressentimento ou do desejo de vingança contra alguém que de alguma forma causou algum mal, mesmo que a pessoa não mereça, a pessoa que ofendeu não mereça. Com certeza, cada um de nós, todos nós já passamos por alguma situação delicada, talvez até constrangedora, onde teve de pedir perdão e às vezes até o ato de conceder também é constrangedor. Quem nunca pensou em que ouvir um pedido de desculpas específico faria toda uma situação mudar? Mas faz. A palavra perdão, em sua origem latina, é formada por duas outras. Perdonare, no latim, é per e donare. A primeira parte significa total, completo. A segunda parte, o donare, significa dar, entregar, doar. Logo, perdoar é se entregar, é doar completamente. E é por isso que pode ser uma tarefa tão difícil, porque é entregar, doar completamente. Aliás, perdão a gente dá e quase sempre sem que o outro mereça, mas a gente concede. Por que ele nos é tão vital e por que é tão difícil pedir quando somos nós que erramos? A dificuldade mora justamente em se colocar na posição de fragilidade e, dependendo do caso, de vulnerabilidade daquele que nos causou a dor, o sofrimento, a mágoa. Assumir a posição de quem se desculpa é também assumir a posição de quem esteve do lado errado. Você, de alguma maneira, vai do lado de lá para conceder a perdão, você que está do lado de cá. Assim como assumir a posição de quem concede perdão é revelar que um dia esse indivíduo lesionado e machucado de alguma forma, é revelar que um dia esse indivíduo foi lesionado ou machucado. Muito relevante é que ao pedir perdão, você como que passa para o outro lado, você assume uma posição de indulgência e se torna capaz de desenvolver mais empatia nos próximos episódios da sua vida e melhora a expressão dos seus sentimentos. Perdoar alguém também pode render alguma modificação de alguma forma a você que concede. Você é abençoado quando abençoa com o perdão. O meu texto cita um especialista chamado Fabiano Moulin, e eu copiei dele 2 pensamentos que vou ler integralmente, abram aspas. O perdoar é uma das emoções positivas que permite que a gente construa um cardápio de emoções ou de atos e pensamentos positivos, ampliando essa gama de sentimentos. Ele é neurologista. E ainda acrescenta, o aumento dessa gama de sentimentos bons possibilita um equilíbrio importante para nosso corpo, tanto a curto prazo, para que eu seja mais feliz, quanto a longo prazo, para que eu evite doenças de natureza vascular ou inflamatória, fecha aspas. Quais são essas doenças? Infartos, AVCs e até doenças como a depressão e a ansiedade. Eu repito, doenças como depressão e ansiedade. O que a gente chama de saúde mental é essa flexibilidade que a nossa mente tem, é a nossa competência e capacidade de permear e de usar com parcimônia as várias emoções que sentimos, explica ainda esse estudioso. Entendidos informam que nosso cérebro é espontaneamente programado para reagir com mais intensidade e rapidez a sentimentos negativos. Bem, nós dizemos isso de uma outra forma.
porque entendemos que essa rapidez do cérebro em reagir com rapidez a sentimentos negativos tem no nosso pensar a origem da degradação da natureza humana que o homem recebeu de Deus e que ele degradou com o pecado. Portanto, desencadear um comportamento oposto demanda prática e treino diário. Essa prática consiste em uma série de posicionamentos para manter-se nessa situação de agradecido, de ser capaz de pedir e capaz de conceder o perdão. Ouçam mais essa opinião. Por trás de todo ressentimento e desapontamento há um fardo físico. Por trás de todo ressentimento e todo desapontamento, situações abstratas, há um fardo físico, situação concreta. Sentir rancor pode afetar atividades fisiológicas, causando tensão dos músculos da face, aumentando nos batimentos cardíacos, pressão arterial, além de sudorese e sensação de perda de controle. Até mesmo o nosso sistema imunológico pode ser agraciado com isso, quer dizer, ferido, sofrido. Mas a prática do perdão traz grandes benefícios. Praticar o ato de desculpas com o outro, seja pedindo, seja concedendo, é também praticar uma espécie de auto-perdão. Pesquisadores da Universidade de Baylor publicaram no jornal especializado que quem pede perdão tem mais chances de perdoar a si mesmo. E quanto isso é relevante, né? Isso porque a pessoa para de achar que para ser desculpada ela precisa sentir-se mal. Não é nossa meta hoje aprofundar nisso, mas faz muito bem nesse tempo em que as relações de convivência no lar estão sendo tão desgastadas por esse tempo de prolongamento dos fatores que nos cercam. Seria muito bom pensar na atitude de dar, conceder e de pedir perdão. Há um contributo, há uma contribuição que não só alivia o nosso emocional, abstrato, portanto, mas interfere decididamente até mesmo na nossa vida física. Bem, hoje aqui não quero ir mais além que isso, mas quero aproveitar essa ideia para caminhar na direção de algumas coisas relativas a perdão no Velho Testamento, no Antigo Testamento e no Novo. Para isso vamos tomar a nossa palavra de Deus, como disse no Salmo de número 130. Salmo de número 130, um salmo não muito grande, é um salmo pequeno, que diz assim no seu título aqui no texto bíblico: a confissão do pecado, a esperança do perdão. E esse é um cântico dos degraus, né? A confissão do pecado e esperança do perdão. Diz assim: Senhor, das profundezas clamo a Ti. É um estado que o salmista está. Senhor, escuta minha voz, estejam teus ouvidos atentos à minha súplica. Senhor, se atentares para o pecado, quem resistirá, Senhor? Mas o perdão está contigo, para que sejas temido. Espero no Senhor, minha alma o espera, em sua palavra eu espero. Espero pelo Senhor mais do que os guardas pelo amanhecer, sim, mais do que os guardas esperam pela manhã. Ó Israel, coloca a esperança no Senhor, pois no Senhor há amor fiel, e nele há plena redenção. Ele remirá Israel de todas as suas maldades. Amém. Primeiro vamos sentir alguns momentos significativos no Antigo Testamento sobre perdão, e eu tomei só 2 momentos. Primeiro,
Uma das primeiras citações do Antigo Testamento, se não for a primeira, onde aparece esse perdoa, e não estou falando do perdão que Deus deu a Adão e tudo o que se segue na história, mas de José e seus irmãos. O cenário é: Jacó é morto, seus irmãos agora aproximam-se de José, então, comandante supremo lá no Egito, e um grande temor que invadiu o coração deles, porquanto agora o pai já não estava ali, eles começaram a imaginar que José poderia exercer a vingança em face do mal que eles haviam causado a José. E humanamente falando, razões não lhe faltavam. O grande temor de que agora José pudesse exercer vingança sobre eles. Então eles falam: perdoa a transgressão dos teus irmãos e o pecado deles, porque te fizeram mal. Agora rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus do teu pai. E José chorou enquanto lhes falava. E como é que fica José? Vale conhecer o coração de um perdoador. Diz José: agora não temais, sustentarei a vós e a vossos filhinhos. Há uma expressão pragmática do perdão interior que ele já possuía, e olha, meus amados, sempre haverá esse binômio. Eu concedo perdão, que é uma decisão do meu coração, e eu passo a praticar atitudes e comportamentos que clarificam que eu perdoei. A segunda situação onde a palavra aparece se perdoa é quando o povo já estava estabelecido, já tinha o seu rei, Saul, e Saul pede perdão por uma coisa e não lhe foi concedido. Vamos ao texto, é 1 Samuel 15, 25, diz assim: portanto, perdoa agora o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. É Saul falando ao sacerdote Samuel. Saul havia desobedecido deliberadamente às instruções de Deus para que na luta contra os amalequitas não se apropriasse daquelas coisas, mas ele faz vistas grossas para a apropriação do que havia sido proibido pegar ali como despojo de guerra. O sacerdote Eli chegou a Saul com um recado que veio de Deus, ele só foi o transmissor, quando diz assim: Deus, ele te rejeitou como rei de Israel. 1 Samuel 18, 26. Meu amigo, essa possibilidade existe. Você já se imaginou rejeitado? Imagina que situação constrangedora, você se preparou, entendeu que fez alguma coisa errada, que magoou alguém, você se preparou e chegou aquela pessoa e você, com toda a humildade, colocou diante dela o seu pedido de perdão, de desculpas, e a pessoa não lhe deu a mínima, lhe rejeitou. Eu temo que muita gente interprete mal a bondade e a misericórdia de Deus. E se esqueça da advertência de Deus quando diz: eu visitarei a maldade. Texto de Ezequiel. É bom, ele é bom, mas não pode negar-se que ele vai cumprir a sua justiça. Ele não se desmente. Se ele diz que vai visitar a maldade, ele vai fazer. Ele dá vitória aos que forem justificados, e os que não buscarem essa justificação, como diz o Salmo 1, tornar-se-ão como o pó que o vento espalha. E mais ainda, o texto do Salmo 1, não permanecerão para sempre na congregação dos justos. Agora, ele concede perdão. Um dia, ele vai
rejeitar essa possibilidade. Antigo Testamento, 2 situações. Novo Testamento, 2 situações. O assunto é muito vasto, amplamente trabalhado por Jesus, mas eu gostaria de pegar, de preferência, o melhor intérprete de Jesus, que é Paulo, e tomar 2 textos do apóstolo, quando diz assim, Efésios 4:32, sede bondosos e tende compaixão uns com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. E a outra de Colossenses 3:13, suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. Nesse viés, diferente do primeiro, temos aqui a exaltação dessa prática do perdão entre pessoas. Então, se temos a exaltação aqui, é porque passou a ser uma recomendação bíblica. E se você vai conceder perdão, você está dentro do que a Bíblia recomenda. E se você insiste em não conceder perdão, e eu estou usando deliberadamente a palavra conceder, de acordo com a origem da palavra que falamos no início, você está contra a Bíblia. Simplesmente. Como é que é? Simples assim. Esse é o assunto relevante de que trata este salmo, principalmente quando lemos no verso 4 o seguinte, mas o perdão está contigo, para que sejas temido. Quando alguém tem consciência de que infracionou, quebrou princípios, quebrou normas, provocou injustiça, causou mágoa, provocou sofrimento, causou prejuízo, quando alguém tem essa consciência, precisa retornar e pedir perdão. Quando alguém se dá conta de que está no centro de tudo isso e sabe que não tem como reparar, aí ele se dá conta de que só há um caminho: pedir perdão. E quem concede perdão não espera que exigências sejam satisfeitas. Quem concede, concede. Para os que estejam vivendo essa conclusão, este salmo soa como um bálsamo, né? Essa escritura passa a ser uma espécie de luz no fim do túnel. Túnel do seu desespero, túnel do seu senso de culpa, túnel do seu senso de angústia, do peso da sua consciência. Será que foi esse perdão que Jonas buscou lá dentro do peixe, do grande peixe? Será que foi essa consciência que bateu no coração do filho pródigo e o fez imaginar-se incapaz de receber qualquer coisa, mas clamou? A Jonas Deus deu o restabelecimento e ao filho pródigo deu um novo lar. Então, eu quero levantar rapidamente 5 princípios indispensáveis para a paz resultante do perdão. Vejamos. Primeiro, a necessidade da confissão. A quem nos vai receber aqui na causa da nossa prejuízo, mas principalmente a Deus, é preciso confessar, né? Há uma necessidade de confessar. O pecado nunca é desculpado, por mais lastimoso que seja o caso, lastimar não resolve, é preciso perdoar. Esse estado apenas de eu lamento muito, e não vem essa palavra, eu te peço que me perdoe porque o problema é de extrema gravidade e está angustiando o meu coração. Pode ser que aumente mais a angústia esse instante, mas quando ele se estabelece e se resolve, há uma alegria imensa. Diante de Deus, diante de quem temos muito magoado, o estado de apenas lamentar não resolve, sem uma tomada de decisão. Imagina o Jonas lá no peixe, eu lamento tanto ter dito não, eu lamento tanto ter pego o navio para Tarsis, eu lamento tanto ter pensado mal. O pródigo, eu lamento tanto
está longe da casa do meu pai, mas ficasse aí, ele continuaria lá no ventre do peixe, sei lá, o Jonas, e o filho pródigo continuaria lá longe do pai. Mas houve um instante que tomou uma decisão. Não há como estabelecer uma paz duradoura diante de Deus, em cuja presença estamos de contínuo, e Ele é santo, sem tomar uma decisão de buscar perdão. Olha o coração do salmista, entenda a sua conclusão. Ele diz assim: se observares, Jeová, a iniquidade, quem poderá subsistir? É a confissão plena de que eu não posso, que eu não tenho direito, eu não consigo fazer um pagamento disso, eu não consigo reaver essa situação, não tem jeito, me perdoa. Em nossa versão, o verso diz assim: e em nós mesmos não há esperança. Isso provavelmente equivale ao propósito de buscar perdão a quem temos ofendido, e chegamos à conclusão: o mal é irreparável. Nada que eu fizer vai cobrir isso que lhe causei, mas eu estou aqui, eu peço que me perdoe. Segundo, o reconhecimento da graça divina. O texto fala assim: mas contigo está o perdão. Um fato glorioso é que quando olhamos para a cruz de Cristo, podemos olhar lá aquela cruz e a tabuleta que estava lá em cima e trocar o que está ali. Porque quando olhamos aquela tabuleta, nós lemos assim: mas contigo está o perdão. E não foi sem sentido que a sua primeira palavra foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O que estava escrito naquela tabuleta? Marcos diz que estava escrito: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Marcos diz que estava escrito: o Rei dos Judeus. Lucas diz que estava escrito: este é o Rei dos Judeus. E João diz: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Mas o que eu leio, distante no tempo e no espaço, o que eu leio é: mas contigo está o perdão. A cruz é uma proclamação dessa grande verdade, a verdade do perdão. Terceiro, um reconhecimento piedoso. O que aprendemos? Assim nos fala o Salmo: a fim de que sejas reverenciado ou temido. O que sabemos é que a graça divina não só perdoa, mas também muda o nosso coração. Uma reverência piedosa segue a graça do perdão. A vivência com Deus, após sentir o alívio dessa culpa retirada, extraída, é verdadeiramente outra. Aliás, ao pedir perdão a quem nós ofendemos, se é sincero, mudamos de comportamento. E diante de Deus, uma vez que eu fui perdoado, eu não quero mais voltar àquela vida. Eu não quero voltar mais àqueles cometimentos. Eu não quero voltar mais àquelas práticas. Eu vou seguir piedosamente com o Senhor. 4. A necessidade de esperar o tempo de Deus. O salmista trata assim desse assunto: espero no Senhor, minha alma o espera, e em sua palavra o espero. Entendo que essa palavra está mais para expressar a certeza de que só há um Senhor, só no Senhor, há segurança para o perdão, certeza, garantia de perdão, só Ele. Que em nenhum outro há essa bênção do que imaginar que Deus precisa de um tempo para maturar se vai ou não me conceder perdão. Eu peço com o coração sincero e Ele me concede. O Espírito Santo trabalha em nosso coração para transmitir-nos a certeza de que nosso pecado foi perdoado e a nossa culpa foi tirada. Agora, uma palavra de advertência. Devemos estar atentos porque há um interessado em semear dúvidas de que fomos perdoados. É do interesse dele manter-nos tensos
se fomos ou não fomos perdoados. E aí não há alegria, não há paz, não há sossego. Será que fui mesmo perdoado? Ele gosta de deixar as pessoas inseguras e infelizes, porque aquele que é perdoado sente paz no seu coração e trabalha para o Senhor de peito erguido, de coração alegre, sem ter de cumprir rituais de compensação. Quinto e último, a bem-aventurança final. Nós lemos assim: pois no Senhor há amor fiel e nele há plena redenção. Meus amados, o que temos é a redenção de todas as iniquidades. Em Deus não há perdoo, mas não esqueço. Perdoo, mas não quero mais negócio com Ele. Mas não podemos fechar essa mensagem sem ressaltar o foco que Jesus dá, e vamos tomar esse foco lá do seu momento de celebração da ceia, última Páscoa e celebração da ceia, quando ele diz assim, sua ceia memorial, diz assim: pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado a favor de muitos para perdão dos pecados. Esse favor necessário, mas absolutamente imerecido, essa graça imerecida que nos concede, alcança-nos em sua abrangência máxima, porque o perdão é uma necessidade, já que todos pecaram e destruíram o relacionamento com Deus e estão sob condenação. O único caminho para esse relacionamento seja restaurado e com isso se estabeleça a paz é a entrega do meu pedido e o recebimento e a posse do perdão. Quando você entrega perdão, você sente paz, há um restauro na sua vida. O apóstolo Paulo ensina o seguinte, falando do perdão dos pecados: nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza de sua graça. E aos Colossenses 2,13 ainda diz: e a vós, quando ainda estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos pecados. Os conhecedores das línguas hebraica e grega nos informam que a palavra para perdão expressa o conceito de cobrir, perdoar, anular, despedir. Disso decorre que esse perdão que Deus dá, está disposto a nos conceder, abrange alguns aspectos que desejo levantar em conclusão a essa mensagem. Primeiro, não leva em conta o pecado cometido. Não lança em rosto. Assim como quem perdoa as relações do nosso viver, se perdoou, nunca mais vai lembrar daquilo. Diz o texto, estou falando do paralítico de Cafarnaum. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Você pode imaginar Jesus se encontrando com aquele homem que agora não é mais paralítico, né? Ó, camarada, você fez isso, fez aquilo. Não, de jeito maneira. Perdoou, esqueceu. Ou então, João 8,11, ela respondeu: ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Sabe de quem está falando, né? Segundo, além de não leva em conta o pecado cometido, salva do castigo eterno. 2 textos, Romanos 5,9. Assim, agora justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por ele salvos da ira.
Vou repetir, tem muita gente que não teme a ira de Deus. Tem muita gente que não acha sério que o Senhor um dia vai deixar de poder perdoar. Desculpe a construção, mas Ele não perdoará mais. Vai ser rejeitado. Saul lá atrás. 1 Tessalonicenses 1,10, quando diz assim: esperando do céu seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livra da ira vindoura. Terceiro, aceitá-lo como tipificado na parábola do filho pródigo, que é texto ultra conhecido. Você será aceito em estado de perdoado, tanto quanto aquele filho foi recebido em estado de perdoado, e aquele banquete, e se diz na palavra que há alegria no céu por um pecador que se arrepende, não se compara a alegria do céu com nada que você possa imaginar. 4, abrange libertar o pecador do domínio do pecado e levá-lo ao reino de Cristo. Colossenses 1,13 diz assim: Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Meus amados, é perdão debaixo do temor de Deus que nos traz essa paz. Por último, abrange o oferecimento de um renovo total na pessoa e garante-lhe a vida eterna. E aí é Lucas que nos diz assim, é a palavra de Jesus. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Quem que ouviu isso? É ele mesmo, o ladrão. O ladrão lá na cruz. Abrange um renovo e uma vida total, eterna. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E agora? Será que temos uma série de requisitos e condições para conceder perdão a quem nos ofendeu, magoou, entristeceu, prejudicou? Pode ser. Infelizmente, pode ser, mas não é assim que deva ser. É possível que alguém diga assim: eu até perdoo, mas vai ter que ler na minha cartilha, as minhas condições. Tem mais uma coisa, alguns dirão: olha, eu perdoo, mas nunca mais será a mesma pessoa, nunca mais será a mesma coisa. A decepção foi grande. Vou ter que dizer, como os pregadores do Congresso Jovem: assim não rola, assim não funciona. Assim você não está querendo estabelecer a paz. Se Deus fizer assim com a sua intenção de pedir perdão, como é que fica? E se Ele impuser as mesmas condições, o que Deus requer? Vamos repetir, ou recapitular com outras palavras. 3 textos de Atos, rapidinho. Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Texto do capítulo 5, verso 31. Sim, Deus com sua destra o elevou a príncipe e salvador para conceder a Israel o arrependimento e o perdão dos pecados. E se falando da pregação, se diz assim: não me esquivei de vos anunciar nada que fosse benefício. Não me esquivei de vos anunciar nada que fosse benefício, ensinando-vos publicamente, de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé no Senhor Jesus, palavra do apóstolo Paulo. Vou fechar assim. Lembram-se do que falamos há pouco sobre as 5 coisas? Necessidade de confissão, reconhecimento da graça divina,
um reconhecimento piedoso, a necessidade de esperar o tempo de Deus, que é agora, e a bem-aventurança final, que nele há plena redenção. Quero só avivar sua memória com o texto do Senhor Jesus lá na ceia, estabelecimento da ceia memorial, última Páscoa, quando ele diz assim: pois isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Lembra-se da tabuleta? Eu olho para a cruz e o que eu vejo lá é: mas contigo está o perdão. E você sabe que sem derramamento de sangue não há perdão. E esse já foi derramado. Ele já fez isso. Agora é com você. Nós vamos cantar a seguir um hino muito significativo, que diz assim: as novas do Evangelho. Nada mais evangélico, nada é tão a nova do Evangelho do que dizer ao seu coração: amigo, você pode renovar a sua vida, você pode restaurar a sua vida, e esse peso de separação entre você e Deus pode acabar agora. A nova do Evangelho já se fez ouvir aqui. Você vai cantar agora conosco. Então, o convite que eu faço, o convite que sempre se faz deste púlpito é: aceite esse perdão. Você precisa. Eu precisei, recebi, você precisa também. Não adie, não postergue, não deixe para depois, porque Saul foi rejeitado. O Senhor um dia visitará a maldade e definirá, porque a sua palavra diz isso. Então, aceite a justificação agora e jamais seja como a moinha, como a poeira que o vento espalha, e possa você então permanecer na congregação dos justos. Deus os abençoe. Cantemos com o coração e com a alma. As novas do Evangelho, vem as trevas já banir, boas novas de alegria, para quem com fé ouvir. Assim Deus tanto amou ao perdido pecador, que enviou seu Filho amado para ser o Salvador. As novas do Evangelho anunciam vida e paz. Só Jesus aos pecadores salvação perene traz. É tempo de aceitar, confiemos no Senhor, tão bondoso e poderoso, que perdoa o pecador. As novas do Evangelho levam todos a saber que a fartura para aquele que na boa nova crê. Jesus é o pão do céu, alimenta o pecador e sustenta a sua vida na presença do Senhor. Meus prezados, estamos então concluindo o culto. Nós vamos chamar para nos conduzir na oração final o irmão Ed Carlos Carvalho de Souza. Ele vai nos dirigir em oração e logo depois eu vou trazer a bênção araônica, né, que tenho usado nesse tempo. Que Deus nos dê uma semana abençoada. Reflita, por favor, considerando o momento que a gente vive,
o entrecurso dos nossos relacionamentos, as dificuldades que esse tempo nos trouxe, reflita sobre a necessidade de conceder e pedir perdão. Há enormes benefícios para você, tanto quanto ao seu equilíbrio emocional, como até mesmo ao seu corpo físico. Muita gente sofre hoje por manter encalacrado na sua vida algo que magoou e que você ainda não conseguiu liberar mediante o perdão. Considere isso. Pode ser que você tenha de pedir, possa ser que você tenha de conceder. Considere. E principalmente a sua relação com Deus precisa ser harmonizada mediante o perdão que Ele dá. Com Ele está isso. Deus dê a todos uma semana abençoada. Oremos com o irmão Ed Carlos. Irmãos, vamos orar nesse momento. Deus Pai Todo-Poderoso, primeiramente gostaríamos de agradecer pela saúde, pela vida, por mais um dia que o Senhor nos deu. E ao mesmo tempo, Senhor, colocar no Teu altar as nossas orações, pedindo e rogando a Ti que nos proteja, nos guarde, e que nesses momentos, nesses tempos difíceis, nessas mudanças de hábito, de rotina, que tem afetado todas as famílias mundo afora. Pedimos a Ti, Senhor, que continue nos dando sabedoria, nos dando inteligência e capacidade para que possamos superar esses momentos tão difíceis. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, continue falando aos nossos corações. É a oração que nós fazemos a Ti e Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. E agora a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Está acompanhando nossos cultos pelo YouTube? Não deixe de curtir, clicando no joinha. E também compartilhe com seus amigos. Faça esta mensagem chegar a mais pessoas. Você está assistindo o PIB Informa. Habilidade para aprender sempre. Esse é o tema dos pequenos grupos multiplicadores para essa semana. Estamos na semana 42. Nesta quarta-feira, dia 14, a exposição bíblica estará sob a responsabilidade do seminarista Gilmar Furtado Matoso. Domingo, dia 18, 2 grandes acontecimentos. Terceiro Congresso de Mulheres e
99º aniversário de Mulher Cristã em Missão. Ore e divulgue. Projeto Melhor Idade em Ação. Terça-feira, dia 8, a partir das 8 horas, com ginástica e alongamento. Lembrem-se de se inscrever antes com a professora e de cumprir todas as orientações de segurança já informadas. Nos dias 15 e 16, a Convenção Batista Carioca estará reunida em sua 116ª Assembleia. As reuniões serão híbridas, isto é, presenciais e virtuais. As reuniões presenciais serão no templo da Primeira Igreja Batista em Irajá. Vamos lembrar que nossa igreja convidou a convenção para reunir-se conosco em 2021. As reuniões noturnas serão inspirativas e todos podem assistir mediante inscrição. Solicite o link mandando seu e-mail para a CBC. Pedidos de oração. Compartilhe seu pedido de oração com o pastor Elias e ele passará ao grupo PIB em intercessão. Agradecemos aos irmãos que estão chegando para o nosso projeto. Alguns pedidos novos. Os irmãos Selmo e Maria José pedem nossas orações por sua filha, genro e neto, acometidos de Covid-19. Estão reagindo bem. Ele ainda está hospitalizado, mas passa bem. A irmã Sara Antunes da Silva pede por João Pedro, médico em estado gravíssimo com a Covid-19. Ela diz que só um milagre. J. Santos pede nossas orações por Gilton e Ricardo. A informação que nos dá é de que o estado deles é grave. Este foi o PIB Informa. Obrigado por acompanhar a nossa transmissão. Nossos cultos são transmitidos pelo YouTube aos domingos, às 10h15 e às 19 horas. E às quartas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. Para saber mais sobre o nosso trabalho e entrar em contato conosco, acesse o site www.pibjpa.org. Confira também as nossas redes sociais no Facebook e Instagram.